Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da França, uma das maiores potências do futebol mundial nas últimas 3 décadas. Conhecidos como os Bleus, os franceses chegam a 2026 com o estatuto de bicampeões do mundo, depois dos triunfos em 1998, em casa, e em 2018, na Rússia. É uma seleção que respira grandeza, jogou 3 finais nos últimos 4 mundiais, um nível de constância ao mais alto patamar que poucos países conseguem igualar. Em 2026, a França está integrada num grupo particularmente complicado, apelidado por muitos de Grupo da Morte. Vamos conhecer a história desta seleção vencedora, os seus ídolos e os desafios que esperam nesta nova aventura. A França compete na UEFA, a Confederação Europeia, e em 2026 está colocada no grupo I, ao lado do Senegal, do Iraque e da Noruega. De azul, branco e vermelho, cores que remetem à bandeira nacional, os franceses são conhecidos mundialmente como Les Bleus. Apesar de serem cabeças de série claros favoritos a vencer o grupo, este não é um grupo fácil. Tanto o Senegal como a Noruega chegam fortes, com jogadores de altíssimo nível europeu, e o Iraque promete surpreender. Por isso mesmo, muita gente já chama a este o grupo da morte do Mundial de 2026. Para uma seleção habituada a chegar a finais, o objetivo passa sempre por algo simples: vencer o grupo e seguir caminho rumo a mais uma machina rumo ao título. A França está entre as seleções com mais presenças na história dos campeonatos do mundo, contando 17 participações desde a primeira edição, em 1930. Mas o que mais impressiona é a constância recente. Dos últimos 4 mundiais disputados, a França chegou a 3 finais, um registro de regularidade ao mais alto nível raramente visto. Poucas seleções conseguem manter-se tão perto do topo durante tanto tempo, ano após ano, geração após geração. Esta capacidade de reinventar-se, de produzir sempre talento de classe mundial, é uma das marcas registadas do futebol francês, que se tornou, nas últimas décadas, sinónimo de qualidade técnica, físico privilegiado e ambição de vencer tudo. O primeiro grande triunfo da França aconteceu em 1998, quando o país organizou o Campeonato do Mundo. Na final, frente ao Brasil, a França venceu por 3-0, com Zinedine Zidane a marcar 2 golos de cabeça, algo raríssimo para um jogador da sua categoria técnica. Foi um momento histórico para o país, milhões de pessoas saíram à rua, os Campos Elíseos encheram-se de adeptos, e aquela equipa, multicultural e talentosa, tornou-se símbolo de uma nação inteira. Foi o primeiro título mundial da história francesa, conquistado diante do seu próprio público, e o ponto de partida para décadas de sucesso no futebol internacional. 20 anos depois, a história repetiu-se. Em 2018, na Rússia, a França voltou a sagrar-se campeã do mundo, desta vez vencendo a Croácia por 4-2 numa final repleta de golos. Foi nesse Mundial que o jovem Kylian Mbappé, com apenas 19 anos, se revelou ao mundo, tornando-se o segundo adolescente da história a marcar num final de campeonato do mundo, depois de Pelé. Esse título consolidou a França como potência absoluta do futebol mundial, com uma geração recheada de talento que continuaria a dar que falar nos anos seguintes, incluindo numa final ainda mais dramática, 4 anos depois. Em 2022, a França voltou a chegar à final, desta vez frente à Argentina de Messi, num jogo que muitos consideram a final mais espetacular da história dos mundiais. A França esteve a perder por 2-0, mas Mbappé fez um hat-trick incrível, levando o jogo a prolongamento e depois a penaltis. No final, a Argentina venceu, mas a atuação de Mbappé, com 3 golos numa final de campeonato do mundo, igualou um feito histórico conseguido apenas por Jeff Hurst, em 1966. Foi uma desilusão para a França, mas confirmou Mbappé como um dos maiores jogadores da atualidade. Vamos aos números. Com 17 participações, 2 títulos e 2 vice-campeonatos nas últimas 4 décadas, a França tem um dos currículos mais sólidos da história dos mundiais. Mas há um recorde absolutamente extraordinário que pertence a um francês. Just Fontaine marcou 13 golos numa única edição, em 1958, um recorde que continua de pé até hoje e que provavelmente nunca mais será batido. Logo atrás surge Kylian Mbappé, já com 12 golos em 2 participações, e que em 2026 pode tornar-se o melhor marcador francês de sempre em mundiais, ultrapassando até essa marca histórica de Fontaine. Se há um nome que resume a França atual, esse nome é Kylian Mbappé.
Capitão da seleção e uma das maiores estrelas do futebol mundial, Mbappé combina velocidade extrema, finalização de classe mundial e uma capacidade rara de decidir os jogos mais importantes. Já tem 2 mundiais de altíssimo nível no currículo, com golos em finais e atuações que ficarão para sempre na memória dos adeptos. Em 2026, chega como o grande trunfo francês, o jogador capaz de, sozinho, decidir um jogo a qualquer momento. Toda a equipa gira à volta da sua qualidade, e as expectativas sobre os seus ombros são, mais uma vez, enormes. Para além de Mbappé, a França continua a contar com uma das gerações mais talentosas do mundo. É uma seleção multicultural, com jogadores de origens africanas, caribenhas e europeias, que reflete a diversidade da própria sociedade francesa. Os jogadores franceses estão espalhados pelos maiores clubes da Europa, em Inglaterra, Espanha, Itália e na própria França, e competem regularmente em ligas e competições de altíssimo nível. Esta profundidade de plantel é um dos motivos pelos quais a França consegue manter-se sempre competitiva, mesmo quando perde jogadores importantes por lesão. Há sempre outro craque pronto para entrar e fazer a diferença. O caminho até 2026 confirmou aquilo que já se esperava. A França garantiu a sua presença na fase final com a autoridade de uma potência mundial. O processo de qualificação europeu serviu também para a equipa técnica testar soluções, integrar jovens talentos e preparar o grupo para mais uma campanha ambiciosa. Como sempre acontece com as grandes seleções, o verdadeiro objetivo da França não é apenas estar presente, mas sim lutar pelo título. Depois de 2 finais consecutivas, em 2018 e 2022, a fasquia está colocada muito alto, e qualquer resultado abaixo de uma presença nas fases decisivas será visto como uma desilusão. Em 2026, a França estreia-se frente ao Senegal, em Nova Jersey, segue depois para a Filadélfia para defrontar o Iraque e fecha a fase de grupos em Boston, frente à Noruega. À primeira vista, a França parte como favorita, mas os adversários não são fáceis. O Senegal é campeão africano em título, a Noruega tem em Erling Haaland um dos melhores avançados do mundo e o Iraque chega motivado para fazer história. Por isso, este grupo é apontado por muitos como o verdadeiro grupo da morte deste Mundial. Para os bleus, vencer este grupo seria já uma primeira grande vitória rumo a um possível tricampeonato. Então, o que esperar da França em 2026? Com 2 títulos no currículo e 2 finais consecutivas nas últimas edições, a fasquia é claríssima: lutar pelo título e tentar tornar-se a primeira seleção a chegar a 3 finais seguidas na era moderna. Com Mbappé em busca de recordes pessoais e uma geração talentosa a rodeá-lo, os bleus têm argumentos de sobra para voltar a estar entre os favoritos ao troféu. Achas que a França consegue ultrapassar este grupo da morte e voltar a uma final de campeonato do mundo? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!